Muito boa noite, programa Atividade chegando nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, e o tempo aí escoando, o ano de 2025 já quase dizendo adeus para nós, o verão chegando, a temperatura muito boa e as coisas por aí também, né, vão se aclimatando, como se diz, né, as abóboras se acomodam com o andar da carruagem. Nós estamos aqui hoje na excelente companhia do meu amigo doutor Jaime Eduardo Machado, advogado, foi subprocurador-geral da República, hein? Realmente uma pessoa que enriquece muito este programa, enriquece muito também as pessoas que com ele convivem e, ao mesmo tempo, é uma grande pessoa, um grande amigo. Boa noite, Jaime. Boa noite, faz tempo já que eu estive em Brasília, mas foi um período muito bom, um período com certeza. de crescimento profissional. Né? Foi em Brasília, ficaste em Brasília. Mas hoje é o dia do professor. Hoje é o dia do professor. Fazer homenagem. Exatamente, os mestres. A gente não pode esquecer. Aliás, a primeira professora ou o primeiro professor a gente nunca esquece. Né? Eu não tenho como esquecer a minha primeira professora, Jaime, por uma razão muito simples, foi minha mãe. Todo o curso primário. 5 anos ela me alfabetizou e me preparou para o exame de admissão ao ginásio. Nós lembramos disso, né, Jaime? A minha foi a Dona Alzira, em Cachoeira, era na frente do chamado Colégio dos Padres, que era o colégio dos maristas em Cachoeira. Tem lá até hoje um quarteirão, um colégio grande, né? Então a gente se alfabetizava nessa escola da Dona Alzira, que era a irmã de um grande advogado da época, Orlando Cunha Carlos, foi líder do Partido Libertador, e depois passava para o outro lado, que era o Colégio dos Padres. A gente ficava ali para aprender a ler. E eu, modéstia à parte, aprendi ligeirinho a ler, não porque eu tivesse grandes qualidades, mas porque ela sabia ensinar, sabia ensinar. O curioso é o seguinte, na época em que ela me alfabetizou, ela tinha 72 anos. E quando eu me formei na Faculdade de Direito em 1963, ela me mandou um telegrama. Já tinha lá, não fiz o cálculo, seus 90. Mas exatamente, eu estou fazendo aqui minhas contas. Se ela tinha 73 anos, quando te alfabetizou... Praticamente 20 anos 20 anos se passaram, então ela tinha mais de 90 anos. E a Dona Alzira, ela era brava, ela era brava, não era fácil, né? A gente tinha que aprender... ou pelo talento ou pelo esforço dela. Mas por isso que o nome é educação, né? Porque naquela época a gente não era só instrução, era educação mesmo. Sempre que vem o dia do professor ou o dia da professora, hoje em dia a gente tem que ter cuidado. Eu lembro dela, a Dona Alzira Carlos, né? A Alzira Carlos. Mas é isso. Falando em dia do professor, que foi muito bem lembrado aqui pelo doutor Jaime, tá? Nós temos que realmente não só fazer uma reverência aos professores, como também abraçar essa luta dos professores por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. E eu sempre digo o seguinte também, Jaime, melhores apoios das famílias, porque muitas vezes as famílias estão colocando os filhos, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, estão colocando os filhos na escola, não é? E não estão tendo esse vínculo por falta de tempo, por muitas ocupações que as famílias têm. A mãe trabalha, o pai trabalha, tem, enfim, todos os seus compromissos e, às vezes, pecam um pouco neste contato com a escola, neste contato com os professores. E os professores, eles precisam deste contato, deste apoio da família, eles precisam se interrelacionar com os pais, com as mães, para que a educação, e aí sim, retomando o termo, contextualizando, não só como ensino, não só como instrução, mas também abraçando a educação, ela seja muito mais completa. Então, é uma constatação que eu sempre faço, porque eu, numa época, Jaime, eu fui presidente da Federação das Associações de Pais e Mestres por 4 anos, foi em 91, de 1991 a 1995, das escolas particulares do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre vi assim, que toda escola onde havia, e certamente Cachoeira, até por ser uma escola do interior, e uma época mais também pregressa, não é? Toda escola
que havia um interrelacionamento, interação maior das famílias com a escola, com o professor, a educação ela era mais completa, gente. Essa parte funcional. E tem a parte também do não reconhecimento, né? A não valorização do professor, dos professores em geral. Eu hoje à tarde estava ouvindo aí numa grande emissora de rádio, uma entrevista, e a repórter, a certa altura, perguntou para uma menina que era professora jovem, o que te levou a não procurar outro emprego? Eu cá comigo, de manhã, não é emprego, né? Professor é vocação, né? É uma missão. Ninguém vai para o magistério, seja de que nível for, a busca de emprego, né? Levado o termo assim na sua literalidade. É uma vocação, as pessoas são vocacionadas. E tem que ser vocacionadas até porque a remuneração é ínfima, né? Para não dizer ridícula. Quer dizer, hoje uma professora com 25 anos de serviço, ela se aposenta com 2.000 e poucos reais. Né? Isso é um absurdo, é um desestímulo. Por isso que eu digo que é vocação. Então, no dia delas e deles, a gente tem que celebrar porque são pessoas que, sobretudo, fazem um extremo sacrifício pessoal para que a sua vocação, que é extremamente nobre, que é educar, consiga alcançar todos os seus objetivos. E nós somos todos gratos a essa classe sem a qual a sociedade não subsistiria como tal. É um complemento da educação, porque a educação se faz em casa, basicamente, né? Mas em certa faixa etária, sobretudo nos primeiros anos, instrução e educação se confundem. Né? Se confundem e se complementam. Se complementam. Não tem dúvida nenhuma. Muito bem, nós então vamos começando o nosso programa, falar de uma instituição aqui que nos dá um exemplo, né, para o país todo, que é o Banrisul. Banrisul, está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira num só lugar, né? Agora ficou bem simples, né, de cuidar do teu dinheiro, sem complicação e sempre, como se diz, na palma da tua mão. Abre a conta, direto no celular, direto pelo celular. É fácil abrir essa conta. Acompanha o saldo, faz transferências, paga contas e muito, muito mais. E é tudo com muita praticidade, com segurança. Tem muita segurança no Banrisul, os aplicativos do Banrisul, e é muito ágil também. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida. Seja no dia a dia, seja nos momentos mais importantes e até mais imprevisíveis. E o melhor ainda, né? Porque é intuitivo. O programa, o aplicativo é rápido, com visual novo, é de linguagem amigável com o usuário e babada, é só baixar e conferir como é que ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixa o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Algair Engenharia, este Oscar Algair, ele realmente, Jaime... Nosso amigo, ele não tem vindo aqui? Ele não tem vindo aqui, porque ele ou está ocupado com a empresa ou está também pescando, né? Trabalhar demais. Amor, ele tem porque pescaria. O homem realmente é fera na pesca. Eu escape. Ele já me convidou para pescar, mas ficou só no papo, né? Ficou só na conversa. Algair Engenharia, Algair Incorporações. Na verdade, Algair Incorporações. Surpreendendo sempre. E tem um novo empreendimento da Algair Incorporações, que é o Vila Portal. É um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul. São 18 casas e, na verdade, é uma melhoria fantástica que trouxe para aquele local. Vamos assistir ali o VT, confira. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Zafari.
Dr. Jaime Eduardo Machado Zafari é outro dos motivos de nosso orgulho de empreendedores gaúchos, né, Jaime? Mas olha, eu fui testemunha do primeiro estabelecimento Zafari em Porto Alegre, ali Protásio na Alves. Alves, esquina com a Camaquã. Eu morava ali perto, né? E não sei se tinha o nome de Zafari, né? Armazém Zafari, se não me engano. Foi na década de 60 isso? Isso foi, seguramente a partir da década de 50. 50. 54, 55, por aí. Não sei bem precisar, mas eu passei a morar ali na Santos Neto com a idade de 14 anos, foi em 54, e era ali na esquina, um pequeno armazém, né? Sim. Um pequeno armazém para um grande início, né? Na esquina da Camaquã com a Protásio. Está lá até hoje o prédio. Está lá até hoje, né? Ali, na verdade, Zafari mesmo, né? Tem 90 anos. Tá? Quer dizer que já começou antes, né? Já Lá na cidade de origem. Na cidade de origem, Passo Fundo, né? Passo Fundo. Exatamente. Porto Alegre foi em 50. Transformando sonhos em realidade. Todo dia um novo começo. Assista agora uma mensagem do Grupo Zafari. Confira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Então tá, Zafari, onde economizar é comprar bem. Olha, Jaime, nós estamos aí voltando, né, de um pequeno, como diz o francês, forfait do futebol. Nós estamos voltando agora com um jogo hoje, Inter encarando a fera do Mirassol. Mirassol que está com 46 pontos, hein? Mirassol está em 4º lugar. Já pensou? O Inter está chegando junto lá com a fera, hoje às 20 horas, para disputar mais uma partida. Aliás... Já está jogando. Já está jogando. Já está jogando, né? Já está jogando. Não é sei verdade, já está estão, jogando. Está no horário. Agora, é interessante o seguinte, Jaime, que o Inter está com 26 jogos, falta um jogo para emparelhar com os demais clubes do Brasileirão. Está com 26 jogos. Não sei exatamente qual jogo aí que ficou para trás. Mas o Grêmio, amanhã, às 19h30, vai estar aqui recebendo o São Paulo. Partidaço, né? Claro que não vai perder, né, Jaime? Ainda falando sobre a questão do Mirassol, né, que está jogando com o Internacional, a história do Mirassol é interessantíssima. O Mirassol era da Série C e em 3 ou 4 anos subiu para a Série A. E eu fiquei intrigado para saber o que tinha acontecido. Não, desculpa te interromper, eu fui procurar o que era Mirassol. Na verdade, é o município de Mirassol, que é no interior de São Paulo. E joga numa outra cidadezinha lá, que eu não me lembro o nome agora, que é onde estão jogando lá com o Internacional. Parece que não é Mirassol, porque o estado lá não tem capacidade para receber. Ou eu estou enganado? Eu sei que Mirassol é lá da cidade de Mirassol. Mas o Mirassol vendeu o Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo, faz uns 10 anos, na época o menino tinha uns 16 para 17 anos, cedeu sem que ele tivesse jogado como titular do clube que o formou, que é o Mirassol, vendeu para o Flamengo. Vendeu para o São Paulo. Depois o São Paulo fez um negócio fantástico com o Lille da França, e como havia aquela cláusula de formação, que é um percentual a cada transferência do jogador que o clube forma. Aconteceu isso com o Ronaldinho, no Grêmio também. Quer dizer, o Grêmio negociou com o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain negociou com o Barcelona, e essa transferência do Paris para o Barcelona rendeu uma grana para o Grêmio. Então, eles conseguiram fazer esse negócio com o São Paulo transferiu para o Lille, e nessa transferência, pelos 4%, o Mirassol ganhou 8 milhões. Com esses 8 milhões, ele conseguiu fazer um campo de treinamentos modelo, com todos os requisitos modernos, a área para ginástica, enfim, campo de recreação para os familiares, jogadores, enfim, fez um parque esportivo maravilhoso e deslanchou. Quer dizer, é um fenômeno que eu até desconfiei que o Mirassol, para estar em 4º lugar,
no Campeonato Brasileiro, depois de ter passado por séries A e B, B e C recentemente, poderia ser SAF, mas não é SAF. Tem uma administração exemplar. Em resumo, souberam aplicar o dinheiro da negociação desse Luiz Araújo, que foi uma revolução na história do Mirassol, e ele está aí. Ele passou depois ainda pelo... Primeiro foi o Mirassol, transferiu para o São Paulo transferiu para o Lyon, como eu disse, que deu esse dinheirão. Depois do Lyon ele jogou ainda nos Estados Unidos, eu até anotei aqui, no United e Atlanta. E a cada transferência o Mirassol ia ganhando. E depois acabou no Flamengo e ganhou também por essa transferência. Quer dizer, esse jogador foi símbolo do Mirassol. E hoje está aí jogando com o Internacional como favorito. E, aliás, nunca perdeu nesse campeonato no seu estádio, né? Ele está invicto no seu estádio. É osso duro o Internacional. Mas como o Internacional fez um milagre, aquele do Botafogo, eu não duvido que possa fazer hoje também, né? Se jogar como jogou contra o Botafogo, né? Pode fazer outra vez. Mas estou preocupado mesmo, Sim. Além desses jogos que felizmente voltaram, quer dizer, a gente tem esse interesse muito mais no Campeonato Brasileiro do que em jogos de seleção. Eu, pelo menos, não ligo muito para a seleção, especialmente depois desse fiasco aí com o Japão. Então, as eleições do Grêmio estão muito tumultuadas, né? Houve aquele episódio da compra da gestão e da liquidação daquele imbróglio jurídico que está sendo previsto agora para o final do ano, por obra de um mecenas, que é o Marcelo Marques Pan. Eu nunca vi fazerem isso. Ele fez, e parece que fez mesmo, porque não se noticiou mais do que o negócio em si. Quer dizer, documentação nenhuma veio a público, nem para o Conselho. Mas isso aí está confirmado. Quer dizer, então, depois disso, nós teremos 2 eleições, ao final da eleição do mês agora, a eleição para a mesa do Conselho. Depois o Conselho elege um presidente, que será o candidato que conseguir mais do que 20%, 20% ou mais do Conselho vai para o pátio, que nós chamamos, que vai para a torcida, que são os eleitores sócios, e aí vai se definir o presidente. Eu acho que vai ganhar o candidato que tem o respaldo do Marques Pan, né? Porque é óbvio que a torcida quer um time que possa voltar a ser o que foi. E isso só se faz com dinheiro. O futebol hoje em dia não tem mais aquela coisa de romântica, né? Não. Hoje o amor à camiseta, né? O amor de preferência que o presidente seja rico. Agora chamasse a atenção uma coisa, Jaime, que é importantíssima. Eu realmente não conheço nada do Mirassol, da administração do Mirassol, das pessoas que compõem essa administração. Tá? Mas tu citaste uma coisa aqui que é bem a lógica mesmo e dentro de fatos com conhecimento de causa, que é o encaminhamento que o Mirassol teve, né? as suas projeções por uma equipe administrativa certamente muito aproveitando bem uma transação, aproveitando uma transação e mais do que isso, né, aproveitando o recurso que também comparativamente a grandes clubes como os próprios nossos aqui, Grêmio Internacional, bem, não é um recurso que dissesse que fosse equivaler, muito pelo contrário, mas bem administrado, mas bem gerido, com competência. Esse clube hoje está lá com 46 pontos, no 4º lugar, disputando par e passo com os maiores clubes do Brasil, derrotando muitos deles, não perdendo lá na sua terra natal, e mais do que isso, né? Mais do que isso, com projeção para o futuro. E esse é um ponto que a gente tem debatido muito aqui nessa bancada, gente, é a questão das nossas administrações. Então, uma hora se fala, porque vamos fazer, chega alguém e compra o clube, vira dono do clube, e aí o clube se salva. Não, porque vamos virar SAF, uma sociedade anônima do futebol, porque aí entra os acionistas, assembleia de acionistas, direção que pode ser destituída se não tiver competência, aí o clube se salva, e por aí vai. Mas, na verdade, não são modelos que salvam o clube. O que salva o clube são pessoas com competência.
É isso que faz com que o clube se salve. E nós temos aqui, lamentavelmente, no Brasil todo, com raras exceções aí de grandes clubes que se projetaram, é a amostragem de muita incompetência, Jaime, nas administrações desses clubes. É interessante destacar isso aí, porque foi um negócio que eles fizeram. Esse Luiz Araújo, que hoje está no Flamengo. Foi um negócio que eles fizeram e aproveitaram ao máximo o resultado desse negócio. Com base nesse negócio, construíram um parque esportivo e sanearam as dívidas. Eles não tinham muita dívida, que é um clube pequeno, sanearam as dívidas, reinvestiram esse dinheiro e conseguiram uma coisa que é um milagre, quer dizer, o equilíbrio financeiro. Que hoje os valores são absurdos e o aproveitamento desses valores geralmente é perdulário. Eu vou dar um exemplo. O Grêmio vendeu, na administração anterior à atual, 860 milhões, arrecadou 860 milhões em vendas de jogadores. É uma fortuna. É uma fortuna. Depois gastou 460 com os que tem agora. E, no entanto, o balanço é negativo na faixa dos 500 milhões. Quer dizer, são números estratosféricos, quase impensáveis, né? E esse exemplo Mirassol é eloquente, ao ponto de se concluir que talvez não seja necessidade de criar SAF, seja de que forma, porque a SAF permite várias formas, né? A sociedade anônima futebol, propriamente, que é aquela que está prevista na lei, uma sociedade anônima comum dos modos normais, comuns, comerciais, uma sociedade limitada, enfim. O próprio Mirassol já está cogitando de montar uma SAF, mas com os dirigentes e sócios do próprio clube. Do próprio clube. Sem interferência de fora. Perfeito. Para não cair naquele problema de perder a identidade, vendeu para um americano, etc. Tal, né? Porque os clubes precisam de dinheiro. O próprio Palmeiras, né, que se gaba de não ter precisado se transformar em SAF, tem uma financeira que o sustenta. O dia que essa financeira se afastar, entenda-se, o dia que a Leila Pereira, que é dona, juntamente com seu marido, da Crefisa, o Palmeiras não vai ter como sobreviver, a não ser com a venda de jogadores, como fez o Mirassol. Nós tivemos o caso do Bragantino. O Bragantino, não é? Veio a Red Bull, injetou dinheiro, tal, o Bragantino, mas não, digamos assim, não se projetou como até a gente imaginava que fosse. O Bragantino não é SAF, o Bragantino é uma limitada. É uma limitada, sim. E a Bragantino, a Red Bull, tem vários clubes, inclusive na Alemanha, que que também são os maiores cotistas, sócios cotistas. Da sociedade limitada. E não sei se não deu certo, eu sei que ele não anda muito bem, porque não significa que cada um que mudar a sua personalidade jurídica, saindo de associação civil sem fins lucrativos para a sociedade comercial, vá resolver o seu problema, às vezes pode piorar. O certo é o seguinte, se administrar bem, resulta porque os valores são enormes. Não importa o modelo jurídico, o que importa realmente é o modelo administrativo. Esta é a grande Mas verdade. O Grêmio, em resumo, está em ebulição, vamos ver o que dá e o que vai dar mais adiante, depois que for eleita a nova diretoria, para saber se realmente vão continuar ou vão pensar numa SAF, sei lá, ou se os mecenas vão continuar colaborando, que é o Marcelo da Marquespan e o Rigo, né, o Celso Rigo. Pois olha. Que tem ajudado até agora. Né, não é todo dia que aparece um mecenas. Celso Rigo faz 30 anos que ajuda o Grêmio. Desde o tempo do Fábio Koff. Sim. E ele empresta o dinheiro, ele não dá. Sim. Ele empresta, óbvio. Ele empresta o dinheiro e só cobra correção. Sim. Não cobra juros. Né? Acho que é isso. Muito mais importante e mais... É o gesto, né, de banco. Claro. No momento oportuno em que há necessidade, a mão estendida. Muito bem, acho que futebol é isso, né, Jaime? Vamos aguardar agora. Sim, já é bastante. Já é bastante, né? Vamos aguardar agora a continuidade aí do Brasileirão. Nós estamos aqui, então, no programa Atividade, curtindo essa noite agradável e tomando sucos Petri. E essa qualidade, né, de bebida que serve aqui a bancada desde o início, há mais de 30 anos do programa Atividade, Sucos Petri está sempre presente na nossa bancada. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva,
água de coco, tudo 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. E tem mais agora o outro produto do Sucos Petri, chamado suco de laranja Petit Bon, elaborado a partir de frutas selecionadas, higienizadas e suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado, que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta e variando de acordo com a safra. Este é o novo produto aí, Petit Bon, da Sucos Petri. E o Sicredi? O Sicredi, onde investir em fundos de investimento com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo com o Sicredi. São produtos para diversificar a sua carteira. Na verdade, o Sicredi também ele te ajuda a planejar com confiança nas suas próximas conquistas e a praticidade de investir e até pelo próprio aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Tem muitas agências na cidade onde a gente reside. Ou então também dá para acessar sicredi.com.br/investimentos. Mas ainda tem outro canal de comunicação aí que é o WhatsApp. É o 5133584770. Confira a mensagem. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. É isso aí, investir no Sicredi é ter com quem contar. Estamos aqui na RS Play, canal 524, todos os dias aqui da semana, às 20 e às 21 horas, trazendo informações, comentários e conversando aí sobre as situações que ocorreram ou estão ocorrendo, né, durante o dia na nossa cidade, no nosso país. Mas aqui na nossa cidade, Jaime, hoje nós tivemos uma ocorrência desagradável, que foi na Câmara de Vereadores, né? Teve uma balbúrdia lá, problema de 2 projetos que estavam sendo votados, um diz respeito aos catadores de resíduos sólidos e outro diz respeito à privatização do DEMAI. E havia, então, uma manifestação contrária, né, enfim, né, de não apoio a essas votações, etc. E aí deu o problema todo de enfrentamento, inclusive. Como é que está? Tem mais alguma novidade, gente, sobre isso? Não, eu tomei conhecimento dessas notícias. Foram problemas sérios criados lá por balbúrdia, por agressões, houve intervenção da polícia de choque. A comandante Nádia estava presidindo essa sessão da Câmara de Vereadores em que se discutia 2 projetos de interesse do governo, que é esse relacionado com o lixo, né? Os catadores, catadores de lixo, e o outro relacionado com a concessão parcial do DEMAI. Isso. Nenhum deles interessava a oposição, interessava o governo. Então houve aquele movimento lá para entrar para as galerias e tal, e começaram a fazer balbúrdia, e veio gente de fora e estourou a capacidade do local, do plenário da Câmara de Vereadores, e a comandante Nádia, evidentemente, prevendo lá uma invasão do próprio local, da mesa, e risco até, porque há normas, né, de capacidade, de limite de lotação nesses locais, especialmente nesses locais públicos, né? Nós tivemos tragédias aí por causa disso. E ela chamou a força, né? A brigada veio com a tropa de choque. A Guarda Municipal bombeiros, também, né? Guarda Municipal e tal, e o tempo fechou. Um tumulto terrível, né? Tudo isso fizeram para não deixar votar o projeto. Aí a comandante Nádia recolheu o pessoal para um outro local lá para fazer a votação, mas eles foram atrás, não resolveu.
E é isso, quer dizer, é a tal história, né? Quer dizer, a democracia, entre aspas, usada contra a democracia, ou em nome da democracia. Quer dizer, Todos nós defendemos a nada, democracia, né, Jaime? que a Todos democracia nós defendemos. tem mil faces, Mas não né? com violência. Em nome dela se produzem 1001 violências, né? Sempre sob o mesmo pretexto. Quer dizer, é um conceito muito difícil. Acho que ninguém até hoje conseguiu definir bem. Aquele político inglês, acho que foi o Churchill, né? Diz que o regime democrático é o pior deles, mas não se encontra outro. É o pior de todos, mas não tem outro melhor que ele. Enfim, houve esse problema, não sei quando vai haver agora a nova sessão para fazer a votação. O fato é que tem que ser votado, que é um trabalho normal dos vereadores, e quem não gosta que vote contra, e pode até apupar vaiar. Nós temos aí o direito de expressão, tão discutido hoje, pode ir lá para a plateia, vaiar, xingar, enfim, desde que não passe os limites. Agora, a violência, a invasão, o quebra-quebra, como houve hoje à tarde, isso aí não é aceitável em nenhuma parte do mundo, nem se justifica. Mas a comandante Nádia foi comandante mesmo, ela soube segurar a peteca. Ela não deixou cair. Ela só não conseguiu botar em votação, pelo menos até o momento que eu ouvi esses 2 projetos aí de interesse do governo. Isso aí está se tornando praxe, essas manifestações. É uma pena, né? Mas é um reflexo da situação que nós temos no país todo, que está polarizado de uma forma inaceitável, né? Quer dizer, hoje nós temos aí a ideologia, eu costumo dizer, uma prisão emocional da qual as pessoas não conseguem sair. Elas estão presas a essa coisa ideológica, política ideológica, que atinge a todas as camadas e a todas as instituições, a começar pelo Supremo Tribunal Federal e a terminar por instituições de nível municipal, como é o caso da nossa Câmara de Vereadores, que hoje enfrentou esse problema também de polarização excessiva, agressiva, inaceitável. Essa polarização, Jaime, ela é extremamente danosa. Essa polarização, uma das coisas que eu sempre ouvi durante toda a minha vida, na questão dos relatos da história, é o risco, não é, de um colapso, de um conflito, de uma convulsão social, que é uma guerra, não é uma guerra, mas eu digo assim, é um enfrentamento fratricida, porque é irmão, né, contra irmão, é família contra família, são patriotas que estão digladiando entre si e muitas vezes nem entendem muito bem por quê, porque muitas vezes, né, são manipulados pelos extremistas, tanto de um lado quanto de outro, são manipulados. E isso só destrói, isso não constrói absolutamente nada. Aliás, eu sempre ouvi de pessoas aí do tempo que se lia, grandes historiadores, etc., a revolução é uma guerra interna, é uma guerra de irmãos. A revolução ela é muito mais danosa do que o enfrentamento numa guerra contra inimigos de fora, porque ela destrói, cria feridas que custam muito a cicatrizar, e com isso também o progresso, né, os avanços, eles não ocorrem como deveriam ocorrer. Então nós temos que desarmar os espíritos. Aliás, houve um outro incidente aqui na Câmara de Vereadores, há poucos dias, de alguém que colocou um adesivo, e foi justamente até envolvendo lá a fotografia na frente do gabinete da comandante Nádia, um adesivo tipo fogo aos racistas, fogo nos racistas, uma coisa assim. Quer dizer, nada disso constrói, nada disso é exemplo. Aí já é terrorismo, né? Já é uma coisa assim, tipo assim, para liquidar com qualquer tipo de possibilidade de uma discussão com racionalidade, com bom senso, com contextualização, com argumentos, porque não tem, quando a pessoa apela para esse tipo de coisa, ela já não quer mais discutir, ela não quer mais ouvir, ela quer simplesmente gritar e dizer aquilo que tu disseste, aquilo que ela está aprisionado, quer dizer, formou o seu modo de pensamento que não aceita mais absolutamente nada que venha de outra parte. Então isso aí é extremamente destrutivo. Mas vamos lá, para a gente amenizar, né, e ao mesmo tempo também para ter mais saúde, porque é indicado pelos médicos,
nada como um bom vinho, né? Sim. E principalmente se for vinhos do mundo. Vinhos do mundo é uma beleza. Olha, na Vinhos do Mundo, olha aí os prédios. Nós acreditamos que vinho é experiência, é memória, é celebração. Há 29 anos compartilhamos isso com você. Uma trajetória feita de confiança, amizade e taças cheias de significado. Conheça nossas lojas e viva o melhor no vinho dos mundos. Vinhos no mundo dos vinhos, ou vinhos dos mundos, seja o que for, é a melhor qualidade. Na Alameda Alípio César, número 203, na Cristóvão Colombo, número 1493, e na Getúlio Vargas, número 1135. Quem vive a experiência de vinhos do mundo sabe, aqui a escolha certa está sempre à sua espera. Rótulos selecionados, procedência garantida e oportunidades para encher sua taça com os melhores momentos. Venha descobrir por que somos referência há 29 anos. E um detalhe, se beber, não dirija. Jaime, falando em se beber, não dirija, e falando em dirigir, estamos falando em trânsito. E ao falar em trânsito, temos que falar numa situação aí que está acontecendo, está em discussão, que é uma medida do presidente da República para baratear, para tornar mais acessível o preço da Carteira Nacional de Habilitação. E a medida trata-se justamente do seguinte, retirar a obrigatoriedade da aula prática de direção para o aluno, né, fazer as provas depois de habilitação, as provas práticas. Não é a retirada das provas práticas, é a retirada das aulas de condução que se faz junto aos centros de formação de condutores, né, com o carro adesivado, com o condutor habilitado, com o instrutor habilitado, para conduzir o aluno, para ele aprender durante 20 horas de aula, para ele aprender a dirigir no trânsito e depois, claro, vai lá, faz o seu exame, se passar já está habilitado, depois tem prova prática, etc., né? E aí ele vai para o trânsito com a sua CNH provisória. Agora, a pergunta que eu te faço, Jaime, assim, tu como uma pessoa com uma experiência muito grande e uma racionalidade fantástica, o que tu vê, né, de prós e contra neste sentido de retirar essa obrigatoriedade? O aluno pode fazer a prova prática treinando, sei lá, em algum lugar, né? Na fazenda do pai, do tio, sei lá o quê, e depois ele vai para o trânsito. O que acha? Olha, eu acho que, antes de tudo, é uma medida populista, né? Agora, dizer que o presidente é populista é pleonasmo, né? Como, aliás, o outro também é. É tautologia. Nós temos aí dois extremos, aí, dois presidentes extremamente populistas, né? Agora, estudar as conveniências ou inconveniências do populismo é outro assunto. Primeiro, eu acho que foi por decreto, e eu não sei por que um presidente da República haveria de se preocupar com esse tipo de coisa, porque hoje em dia tem muito automóvel, todo mundo dirige, tudo que for criado no sentido de ou prover através de benefícios sociais, né, ou através de economia para quem vai votar, é voto comprado, quer dizer, é voto ganho por quem teve a ideia, né, de no caso, acabar com os exames de direção. Eu acho que isso aí, na prática, vai ter o seguinte resultado. Quer dizer, as pessoas que têm aspiração a dirigir, hoje em dia todos têm, atingindo determinada idade, vão procurar uma forma, né, de aprender a dirigir automóvel, ou lá na fazenda, etc., ou lá na chácara, enfim, vão se habilitar e vão se sujeitar depois a fazer o exame. Estuda a parte teórica e faz, porque não é mais obrigatória a apresentação do documento que comprove que teve escola. Os que têm escolas, as empresas de escola, vão continuar com aqueles que vão ter necessidade, até porque não tem veículo, não tem automóvel. Os que têm, resolve o problema lá com o pai, ensina a dirigir e tal, vai fazer o exame, eu passo ou não passo. Claro que se dirigir na cidade vai ter o problema da multa, porque aí é infração. Está sem habilitação? Está, né? Sem habilitação. Mas eu, inclusive com os meus filhos, eu ensinei lá na chácara a dirigir, né? E quando eles estavam mais ou menos em condições, eles foram para uma escola, na época que a escola era necessária, e fizeram. Agora, os primeiros movimentos geralmente são feitos em casa, para quem tem automóvel. Agora, quem não tem, realmente vai ter que procurar as escolas. Então, as escolas não vão desaparecer.
Apenas não vai haver mais a exigência, né? E aí que eu digo que é uma medida populista, né? Porque representa um gasto. Você mesmo disse agora, fora do ar, o que representa em termos de valor a carteira. Uma redução de 70%. Eles estão falando 70%, 75%, 70% a 80%. É uma medida populista, né? E na prática não vai ter grandes consequências, né? Acho que a demanda em cima das autoescolas vai ser menor, mas elas vão continuar existindo, né? E aqueles que vão aprender a dirigir talvez possam suprimir essa etapa sem ter que gastar, e aí esse é o objetivo, sem ter que gastar com autoescola. Não acho que isso aí tenha, assim, uma relevância maior para levantar grandes discussões. Eu acho que na prática é isso, mas é importante, porque hoje em dia não se vive mais sem automóvel, especialmente numa cidade como Porto Alegre, que tem um transporte público deficiente e que todo mundo pensa, a primeira coisa que pensa o estudante na faculdade, né, ou aquele que ganha um dinheirinho no emprego, é comprar automóvel. Por isso que as ruas estão abarrotadas de carros, né? Cidades que têm transporte público adequado, como Curitiba, por exemplo, o número de automóveis é menor, qualquer delas, né? Para não querer exagerar também, você vai lá em Paris, ali pouca gente tem automóvel, não precisa. Tem metrô, tem ônibus de primeira, tem trem dentro da cidade, quer dizer, é outro tipo de conformação. Aliás, sobre essa questão do transporte, Vilmar, eu lembro sempre que em 1960, mais ou menos, eu trabalhava aqui na Rádio Guaíba, fui comentarista de futebol, inclusive, na época, era guri, 20 e poucos anos. Nós fomos a Curitiba fazer um jogo lá do Grêmio e a cidade estava um rebuliço, era um canteiro de obra só. E eu estranhei, o que está acontecendo aqui? Não, o Jaime Lerner, que é o prefeito, está construindo a SBRT, que é o sistema de transporte que existe hoje em Curitiba, evidentemente, e que depois ele implantou até lá em Bogotá. O modelo foi usado lá na Colômbia. É aquele que você compra a passagem, entra no trem, geralmente são dois, é parecido com trem, mas na realidade são dois ônibus engatados, ou dois, ou três, ou quatro, depende, anda sobre em trilhos, né? E você circula com aquela passagem pela cidade toda, quer dizer, é um sistema barato. Integrado, né? Não é? Barato, Passagem integrada. Passagem integrada é o outro nome que se dá. Esse BRT é um nome inglês que eu não vou lembrar agora. E a cidade estava assim, quer dizer, naquela época, em Curitiba se aproveitou isso. Agora, aqui em Porto Alegre passou um momento, não tem como. Você não pode agora esburacar a cidade do jeito que tem caro para pensar nisso, porque o prefeito, primeiro, ele vai começar um trabalho que ele não vai conseguir concluir, porque vai levar tempo e quem vai inaugurar vai ser o outro. Então não dá prestígio para ele. Não dá prestígio para o outro, claro. E são obras assim que são caríssimas, né? Demandam grandes recursos. Quer dizer, o que eu quis dizer com isso é que sem isso nós vamos ter excesso de carro. E tendo excesso de carro vai haver sempre essa demanda que justifica agora, de certa forma, que esse eleitorado, né, que vai votar aí tenha logo também essa atração por quem, de forma populista, criou essa vantagem de não ter que pagar uma autoescola. Na essência é isso. Nós perdemos uma oportunidade, foi na década de 90, 1995, 96, 97, de termos aqui o metrô. Havia o recurso, havia o projeto, houve inclusive desapropriações. Havia menos carros. Havia menos carros também. Circulando. Houve desapropriações, inclusive aquele famoso cinema que todo mundo chamava, né, Astor ou Astor, na Benjamin com a Cristóvão Colombo. Aquele cinema ele foi desapropriado porque ali por baixo ia passar o metrô. O metrô ia fazer conexão Zona Norte, trazer para o centro. Ia ser realmente uma facilitação muito grande de escoamento na área de transporte. Por questões políticas, por brigas políticas, esse metrô não aconteceu e o recurso não veio para cá. Foi para outras capitais, mas para nós não veio. E, lamentavelmente, Jaime, não vem mais, porque é uma obra muito, muito, muito cara e, ao mesmo tempo, como tu disseste, né? É uma obra que mexe com a cidade toda. Hoje, para mexer com a cidade toda, para fazer um metrô em Porto Alegre, é algo quase que, eu não diria impossível, mas é
bastante difícil de tu colocar em prática, E né? mais remotamente nós tivemos os bondes, né? Era o Os bondes. sistema de transporte mais aprimorado do Brasil. Ninguém tinha, como nós tínhamos na Carris, na época, década de Companhia 40, Carris 50, Porto-Alegrense. 60, nós tínhamos um transporte tão adequado à movimentação das pessoas como os bondes. Racionalmente construídas as respectivas linhas, porque elas iam até cobriam todos os bairros de Porto Alegre, Moinhos de Vento, Petrópolis, Partenon, Teresópolis, Glória. Era uma beleza aquilo. Quando tinha greve de bonde, era o caos. Parava que ninguém tudo. sabia o que fazer, porque não havia ônibus. Não né? havia ônibus também, Então, não havia agora, carro para dar a carona, certa era muito pouco altura, A caro. modernidade acabou terminando com os bondes para dar espaço para os automóveis, né? E perdemos a oportunidade de ter um Mas sistema de hoje transporte seria tão inviável, evoluído como tinha Jaime, aquele. ter bondes no meio de todo esse trânsito. Hoje, complicadíssimo. Sim, mas os bondes teriam garantido seu lugar, né? Quer dizer, o fato é que as cidades que conservaram isso, inclusive na Europa, lá você tem bondes até hoje. Em Miami tem bondes suspensos. Aqui mesmo tinha aquele monotrilho que ia percorrer Ipiranga toda. Portugal tem um bondezinho que sobe lá. Motivos, mas foi um absurdo aquilo, quer dizer, foi um erro de administração, né? E, se não me engano, foi na época acho que Thompson Flores, se não me Foi em engano. 1970, o último Foi um bonde. grande prefeito, construiu viadutos em vários locais, a cidade estava esburacada. O Luiz Fernando, numa crônica, chamou de Eric Thompson Toupeira, porque ele não podia Cheio ver de nada buracos. plano, cheio de buracos. Né? Mas, enfim, hoje nós enfrentamos esse problema aí de um transporte coletivo que eu acho de má qualidade. Enfim, Faltando muito para ser de boa qualidade. muito. Muito bem. Nós estamos chegando próximo ao final aqui do nosso programa Atividade de hoje. Já? Já. O tempo passa rápido quando a companhia é boa. O tempo passa rápido, Jaime. Mas como estamos chegando também no final do nosso programa Atividade, e na hora que estamos, quase 21 horas, o que acontece, né? A gente começa a pensar em uma bela comida, em uma bela refeição. E aí não tem como não pensar em Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto, unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Já ultrapassou aí as fronteiras, aí já atravessou o Mapituba. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Toque caseiro. Tudo para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Aliás, é um lugar fantástico, né? Para a gente ir com a família, com os amigos, né, Jaime? Boulevard Laçador, no Di Paolo. Ali você encontra também a opção Express. Também a gente tem que falar aqui de TAP, que são os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de viagem, saindo do aeroporto Salgado Filho. São tarifas civilizadas e aquele entendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Aliás, Jaime... Eu viajei pela TAP agora. Eu já viajei também pela TAP. E encontrei lá o Cafu. O Cafu O Cafu, tirei uma foto com ele. O Cafu foi o último que levantou a taça, porque de lá para cá ninguém levantou taça nenhuma mais. Foi o último título mundial do Brasil. Mas estava lá com a esposa dele fazendo uma viagem. Era São Paulo, porque eu não consegui sair daqui, porque eu tinha comprado no ano passado, na época da chuva, na época da enchente, e transferi, não deu para repetir, e acabei saindo de São Paulo. Então ele estava fazendo o trecho, tinha ido fazer uma publicidade lá em São Paulo, foi o trecho São Paulo-Lisboa, né? Uma figura fantástica, alegre, ele é muito simpático e muito comunicativo, e vitorioso, né? Que é o principal. É muito bacana conversar com pessoas assim, que trouxeram para nós aí um significado relevante
nós brasileiros, né, que são conquistas né, em outros campos. Queria só fazer um anúncio. Fica à vontade. Estamos encerrando? Não, faltam 5 minutos, tá bom. Aqui amanhã, está confirmando para amanhã o esperado encontro Brasil e Estados Unidos para resolver a questão do tarifaço. O Mauro Vieira já viajou para lá, nosso ministro das Relações Exteriores, e vai se encontrar com o temível Marco Rubio. Marco Rubio. Né? Que a grande imprensa diz que é de extrema direita, porque não existe direita, né? Existe esquerda. Agora, direita é sempre extrema, né? Direita é sempre extrema. Você está vaga a posição de extrema esquerda, não tem ainda. Mas o Lula disse que não foi apenas uma química que houve entre ele e o presidente Trump, foi uma indústria petroquímica. Quer dizer, é um namoro do ano esse aí. Agora vamos ver se esse namoro resulta em casamento. O Marco Rubio tem que entender um pouquinho a história do Marco Rubio. Ele é de família cubana, não é? Obviamente conhece bem a história da Revolução Cubana, as origens e agora o fim, né? O presente. Então, o Marco Rubio certamente não será, digamos assim, um algoz, mas obviamente ele terá a possibilidade de fazer alguma negociação. Estamos chegando aqui, recebendo a visita aqui. Adivinha quem veio para o jantar? Doutor Eduardo Machado, para fazer o encerramento do programa. Adivinha quem veio para o jantar? Muito obrigado. Estava em audiência. Estava em audiência e atrasou o que deu a audiência. A próxima vez nós vamos pedir para Eu vim tomar um suco Petri aqui com vocês. Fica à vontade, porque o suco Petri está na mesa. Aliás, recomendando também o seguinte, né? Quem exagerar um pouquinho na alimentação, está aqui na mesa também. Olina, só te enganaste com o nome dele. O Machado sou ele. Ele é Eduardo Dorné. Deste um up no meu nome aqui, hein? Olha aí. Duas eminências, né? Não pardas, eminências quase que quase que escapou. Com bastante reflexo e, ao mesmo tempo, também, né? Duas pessoas amáveis. Ele veio aqui especialmente porque ele tem que me dar carona agora para cá. Exatamente. Aliás, o Jair disse que quer que tu leve ele rapidinho porque ele tem que assistir o jogo do Flamengo. Viu? Eu trouxe capacete hoje, viu? Mais rápido. Cabe em qualquer cabeça? Cabe. Bom, então, prazer ver vocês. Isso aí é maravilhoso. Ainda tem... Ganhaste ação lá no fórum? Ganhaste ação lá no fórum? Sim, fiz um acordo. Uma situação, eu vou relatar aqui, tem 1 minuto, isso? Minuto. Então tá. Não, interessante que era uma questão, não é bem a minha área, mas a pedido de um amigo eu fiz uma audiência de conciliação, num caso de família, um amigo muito querido, ele mora em São Paulo, e com conversa a gente chega a bom termo sempre, né? A audiência começou de maneira quente, acalorada, mas a gente vai conversando, ponderando que talvez não seja a melhor opção o litígio, e as arestas foram sendo desbastadas ali nos minutos que se passaram naquele colóquio, né? E então chegamos a bom termo, o menino vai ter respaldo dos pais ali, do pai e da mãe, que pararam de brigar, imagino, né? Pararam de brigar, chegaram a uma harmonia interessante para a continuidade da vida. Isso é ótimo, né? Aliás, o trabalho do advogado tem muito disso, né? Da conciliação. Muitas vezes tem que atuar como conciliador, às vezes até como meio psicólogo, né? Dentro das relações, principalmente, que envolvem aí a contenda, a disputa, a demanda, né? Judicial. E isso é importante que a gente destaque, porque não é só a judicialização que resolve os problemas. Diz que o único juiz que até hoje não conseguiu fazer qualquer tipo de conciliação é o Alexandre Moraes. Não. E tentou, né? Lembra que ele chamou para conciliação, algo que nem existe na legislação? Chamou o presidente. Lembra daquilo? Os 2 presidentes. Né? Aquilo foi uma aberração. Frustrou, ninguém acreditou. Amigos, então, terminando aqui a nossa edição de hoje, do programa Atividade, nesse dia 15 de outubro de 2025, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita harmonia e também, né, dizendo que estejam sempre conosco aqui, porque esta bancada é uma bancada que adora trazer boas notícias e conversar com os nossos telespectadores.
Um abraço a todos, muito boa noite.